Oi, gente, começando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Hoje eu tenho o prazer, eu trouxe o meu médico pessoal, cirurgião plástico, Dr. Rafael Figueiredo, que eu amo de paixão. Hoje nosso assunto vai ser bem interessante, de desejos, sonhos, traumas, né, doutor? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, por que você escolheu ser cirurgião plástico, por que você escolheu ser médico. Eu queria que você falasse um pouquinho para depois a gente começar as perguntinhas legais que as mulheres adoram. Claro, antes de tudo vou me apresentar, sou Rafael Figueiredo, tá? Eu me formei em Niterói, fiz residência de cirurgia geral no Antônio Pedro, fiz residência de cirurgia plástica no Hospital dos Servidores, né? E me mudei para Brasília em 2019, tá? A Ingrid, a sua pergunta ela é bem interessante, talvez a pessoa que me motivou a ser cirurgião Isso que eu quero plástico saber. hoje Ah. não saiba que essa motivação partiu dela. Sério? Tá, Por quê, doutor? eu escolhi ser cirurgião plástico com Ah. 6 anos de idade. Nossa, isso que eu ia te perguntar, se foi um Com sonho, 6 anos de família. idade, quando uma amiga minha estava voltando dos Estados Unidos, né? Também era criança igual a mim, tinha a mesma faixa etária. E aí ela tinha sofrido uma queimadura elétrica no lábio, Oh, né? tadinho. Com 6 aninhos? Nos Estados Unidos, um pouco mais nova. E ela fez algumas cirurgias lá e ela evoluiu com uma cicatriz queloidiana de cima a baixo no lábio, né? Ela evoluiu com a queloide e toda vez que ela falava, aquela parte da cicatriz queloidiana ficava meio que É, paralisada, ela mulher, só né? mexia, Muito triste. e aí eu tinha Tadinha. perguntado na época para os meus pais quem é que A consertava, boquinha dela. né? Exatamente. Aí eles me falaram que seria o cirurgião plástico e a Que partir daquele gracinha, momento eu falei, doutor. não, então eu Você é vou médico cirurgião. consertar as pessoas, Ai, que entendeu? legal. Foi essa pessoa a grande motivadora. É porque o cirurgião plástico é um médico que você mexe total com a autoestima da pessoa, com a vida da pessoa. Se der um Sim, erro, por exemplo, se for um acidente, deve chegar sim, muita gente lá que sofreu acidente, enfim, machucou orelha, boca, nariz, perna, né? Ficou sim. torto e você arruma barriga, né? Ou de Aham. uma cirurgia mal sucedida. Que eu sei Sim, também que chegam lá pacientes para você, né, sim, doutor? Então, assim, sim. eu queria que você falasse disso, de autoestima mesmo, de Uhum. paciente que chega lá em depressão. Como é que Sim. você, assim, procede com essas pessoas? Ingrid, percebendo dentro do público feminino, assim, a grande gama de pacientes com quadro de depressão, de transtorno de ansiedade e até mesmo relatos pelas próprias pacientes de terem sido vítimas das mais variadas formas de violência, né? Sim. Violência patrimonial, sexual, violência verbal, física, né? É, por trabalhar nesse cenário, eu resolvi fazer uma pós-graduação em terapia analítica, em psicologia analítica junguiana. Então, eu também sou analista junguiano, Que legal. porque eu queria compreender a mente das Sim. pessoas, Não, o cirurgião plástico tem que entender, né? entender o que motivava a Uhum. pessoa por A vir buscar te aquela, procurar. o que motivava aquela pessoa a buscar pela mudança corporal, né? Até porque a plástica é muito importante a gente ter a ciência de que na plástica você está trocando uma flacidez de pele ou algo que está desarmônico por uma Por cicatriz uma que é cicatriz. permanente. É, E não tem como a gente é, prever de é. antemão o padrão Como vai cicatricial ficar? da pessoa. Uhum. Porque ela pode fazer uma queloide, que é uma cicatrização anômala que ultrapassa a linha do corte. Ela pode evoluir para uma cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz um pouco mais elevada, que respeita a linha do corte. Então, essa é a diferença entre queloide e cicatriz Uhum. hipertrófica. Então, não tem como a gente saber de Prever. antemão, ter Prever, essa né? previsibilidade. Antes de fazer cirurgia plástica, eu também tinha essa visão utópica e romântica de que Que a tudo dá plástica certo. resolve tudo, É, não. que tudo dá certo, mas Às vezes até pior, né, doutor? Pode acontecer, exatamente, não é? com certeza, mas é um procedimento cirúrgico como qualquer outro. E como um procedimento cirúrgico, ele envolve os seus riscos, né? Claro. Então, a motivação da pessoa tem que estar muito bem elaborada, a A pessoa tem que cabeça estar boa, na muito bem verdade. centrada. Porque o que eu observo também é a pessoa querer tratar uma insatisfação interna, né? Seja de uma violência familiar, seja de uma violência no trabalho, ela quer tratar aquilo com uma mudança corporal, né? Só que a pessoa tem que ter em mente que na cirurgia plástica ela vai estar fazendo essa troca, né? Da flacidez, da harmonização daquela parte do corpo por uma cicatriz. E essa cicatriz ela é permanente, é uma marca permanente no Sim. corpo, Uhum. né?
Então, é extremamente importante, Ingrid, para o paciente que vai submeter uma cirurgia plástica, uma abordagem multidisciplinar. Um acompanhamento com psicólogo no pré-operatório, um acompanhamento com psicólogo no transoperatório, né, logo naquele pós-operatório imediato, Uhum. e um acompanhamento com psicólogo no pós-operatório tardio. Um dos grandes problemas hoje da cirurgia plástica que eu vejo é o imediatismo, Ah, né? E o imediatismo, ele causa as uma série de pessoas. problemas. Por exemplo, existe uma técnica, né, que o pessoal chama hoje de R24R, de colocação de prótese de silicone para mamoplastia de aumento primário, que é só colocar a prótese, Aham. Aquela na que só qual abre embaixo um pouquinho. na Tá. qual em 24 horas você já retorna às suas atividades. 24 horas? É. O pessoal coloca a prótese de recuperação rápida, a gente chama de Ah, fast recovery. ah. O pessoal coloca isso como se fosse algo novo e não é. Essa técnica já foi descrita pelo Tebbets lá em 2003, né? Então a gente da descrição dessa técnica, a gente já tem o quê? 2003, 13, 23, 24, a gente já tem 22 anos, então não é algo novo, né? Igual É. lipoaspiração de alta definição. Uhum. Não é todo paciente que pode ser submetido a uma lipoaspiração de E alta não é todo paciente definição. que fica também depois, né? Sim, Também tem isso, que a pessoa tem que saber, exatamente. né? Que não é uma regra. Não. O objetivo da lipo de alta definição, por exemplo, falando hoje um pouquinho do que se divulga muito na mídia, né, do aspecto Uhum. mais midiático, Uhum. que seria a prótese de recuperação rápida, a lipoaspiração de alta definição, a gente tem que selecionar muito bem esses pacientes. A pessoa, para fazer uma lipo de alta definição, ela já tem que ter musculatura desenvolvida, Uhum. porque senão o resultado, que são para você formar os six packs, né, aquele desenho da musculatura do reto abdominal. Porque se a pessoa ela não tem essa musculatura desenvolvida, na hora que você lipa, você está tirando a camada de gordura, Aham. a musculatura ela não está ali embaixo desenvolvida. Então, assim, lipo de alta definição não é para qualquer um. Você tem que Sim, selecionar muito bem o claro. paciente. Prótese de recuperação rápida não é para qualquer um, né? Você precisa selecionar muito bem o paciente também, tá? E tem os preceitos técnicos que você tem que seguir para poder liberar o paciente para as atividades de menor impacto, Uhum. né? Muscular, enfim, em 24 horas. Então, essa abordagem multidisciplinar passa pela parte psicológica, que é extremamente importante, passa pela seleção adequada da técnica para o paciente. Não adianta ter em mente aquela coisa de que, a minha amiga fez Deu determinada certo. técnica, isso Eu quero serve também. para mim também. Uhum. Não existe. Você não faz, né, doutor? Se chegar uma Não, mulher lá, eu quero, porque eu quero, não, porque eu quero. não. Uma vez eu estava numa entrevista com uma rádio, e aí perguntaram para mim como eu respondia para uma pessoa. O não. Não é o não. Se a pessoa chegasse para mim e falasse, eu quero ser Angelina Jolie, entendeu? A gente não consegue transformar uma pessoa em outra, tá? É. Principal mito que a gente tem que desfazer aqui sobre a cirurgia plástica. A plástica ela não é milagre, tá? A plástica é a harmonização de uma característica que te torna único ou única, né? Uhum. Então você vai harmonizar isso. O próprio nome já disse, plástica. Eu vou mexer no formato do órgão, É. que é a pele, É. né? Que é Tem que ter pele, inclusive, o para fazer órgão. plástica, né, doutor? Dependendo Dependendo da da cirurgia né? Tem que ter pele, precisa, né? Não ou é o excesso assim. de pele Na também é verdade, ruim. doutor, quase toda cirurgia plástica tem que ter pele, não é? Por exemplo, rosto, pele, olho, pele, barriga. Geralmente você tem um excesso de pele, mas, É por só para quem quer fazer exemplo, lipo, que não precisa ter pele, né? uma lipo, se a pessoa tem bastante pele, Aí não dá aí também, já é né? ruim, porque na Não dá. lipoaspiração você não está fazendo a ressecção da pele. Isso. Então, você só está tirando a gordura, Aí descolando vai a pele da cair. musculatura, então você vai gerar mais flacidez. Sim. Então, mas a Essa plástica também não serve, basicamente né? lida com a pele, É, tá? pele, né? A plástica estética, digamos assim, porque a gente também tem a plástica reconstrutora, que vai tratar fenda palatina, o lábio leporino, Aham. enfim. Né? A gente também tem a plástica Mas são as reconstrutora, os mínimas, grandes né? Assim, né? queimados. Assim, os queimados sim, os médicos lá Em de termos de hospital. consultório, o que mais se procura é a parte estética, tá? Mas no serviço público, né, Que é os essa hospitais de parte referência, o que mais de se acidente, procura, né? isso, é a parte do grande queimado, né, da fenda palatina, do lábio leporino, tá? De algumas malformações de face, cirurgia da mão, que também é uma área de atuação da cirurgia plástica,
tá? Você pode, para ser cirurgião de mão, ou você é ortopedista e depois faz a residência de cirurgia da mão, ou você faz cirurgia geral, cirurgia plástica e depois residência em cirurgia da mão, Nossa. tá? Uma É área de uma das mais atuação. difíceis, né? Cirurgia da mão é porque Da mão, é né? uma cirurgia, a maior parte das cirurgias são por microscópio, por microscopia, né? Microcirurgia que a gente chama. E a gente tem as áreas de atuação na plástica, crânio-maxilofacial, que vai tratar da fenda palatina, lábio leporino, né? Junto com o bucomaxilo. E a gente também tem na área de atuação a microcirurgia, né? Que a gente vai fazer as anastomoses microscópicas para reconstrução complexa de face, reconstrução de mama em O pacientes com pessoal que sofreu câncer. acidente, né? De carro, né? Que, enfim, Exatamente, corta exatamente, ou arranca pedaço. Cirurgião plástico também que reconstrói, né? exatamente. Mordida de cachorro, né? A gente vê Mordida de muito, né? cachorro. Arrebenta a pessoa E até mesmo para reconstrução de mama, a gente pode retirar um do câncer. retalho, isso. A gente pode tirar um retalho do abdômen, por exemplo, né, e fazer uma transferência de um retalho livre com uma anastomose microcirúrgica, tá? Que seria uma junção dos vasos, tá? Para reconstruir a mama. A gente pode fazer Nessa isso. cirurgia, doutor, o mastologista faz, né? Tira. Tem que ter um cirurgião plástico ou ele também é cirurgião Olha, plástico? não, mastologista não é cirurgião Não. plástico, tá? Na maior parte das vezes, o mastologista entra, faz a ressecção do tumor, E aí entra o retira a cirurgião. glândula e aí entra o cirurgião plástico para Tem que fazer a ter, né? reconstrução imediata. Cada um no seu quadrado, né? Isso. Ou se for contraindicado, a gente faz a reconstrução tardia. Tá? Depois. Depois. Quando é a imediata, tem que ter o cirurgião junto, O cirurgião né? plástico entra após o término da atividade do mastologista. Mas como a gente estava falando da questão do pré-operatório, então a importância de um estado psicológico adequado, né? Você tem muito problema, doutor, assim, com alguém que criou uma expectativa gigante? Já, bastante. E chega lá, doutor, não era nada disso. Tipo, eu quero meu dinheiro de volta no show, assim. De pedir dinheiro de volta, não. Mas né? de brigar. Porque a gente consegue contornar. Toda vez que uma paciente chega com uma reclamação, né, sobre um determinado resultado cirúrgico, a gente tenta investigar um pouco sobre a vida daquela pessoa, né? Do porquê ela está com aquela insatisfação, do porquê ela está insatisfeita, né? Qual o cerne daquilo? Geralmente é família, tá? Tipo, Em primeiro criticando. lugar, crítica. O resultado às vezes está espetacular, mas coloca na cabeça da Que pessoa. não. Ai, atrapalha A gente vê né? muito caso também de narcisismo na família, né? Da mãe narcisista diminuir a filha. É mesmo? Né? A gente vê muito isso. Ai, meu Deus. O narcisismo Que triste. familiar, exatamente. Aí, tipo, chamar a filha de feia, gorda, essas coisas. De feia, de gorda, de que não vai conseguir ninguém. A gente vê violência verbal pelo marido também. Ai, eu lembro um dia que eu tava lá de alguém. Isso acontece. As amigas falando também, Acontece né, doutor? muito. As amigas, né, que não exercem a Na verdade, sororidade. as invejosas, né, que não são amigas, não é? Não é, Carol? As amigas realmente atrapalham muito, né, doutor? São terríveis. É o que eu falo para a paciente. O marido, às vezes, em vez de elogiar Isso. também. Segura a sua cirurgia até estar plenamente recuperada. Para que você mostre para as outras pessoas. Porque o cirurgião plástico, ele faz a cirurgia no paciente, ele luta para manter o pós-operatório em equilíbrio, ele ainda tem que lutar com as pessoas que estão no entorno. Com a influência negativa. Com a influência negativa, que eu chamo de ambiência. Ingrid, uma coisa muito interessante que a gente vê... Eu acredito né, nisso. A importância do estado psicológico adequado, a importância da seleção adequada da técnica e um outro ponto importante no pré-operatório também é a ambiência. O lugar onde você vive, se você tem uma rede de apoio ou não. Os melhores resultados, né, a gente observa quando a rede de apoio é grande e está ali junto do paciente. É verdade. Tá? A cirurgia, o pós-operatório tende a transcorrer de uma forma mais serena, mais tranquila, que os pilotos de avião chamam de voo de cruzeiro, sem muita turbulência. Agora, quando não existe essa rede de apoio, que o paciente fica por si só, aí é terrível. Porque aí pode abrir, aí a cicatriz fica horrorosa. Exatamente. Não seguir as recomendações médicas também, né? Tem isso também, né, doutor? Seguir recomendação médica hoje em dia é uma coisa extremamente difícil, tá? Doutor?
Porque as pessoas hoje em dia seguem orientações de ou digital influencers Não acredito, ou de não. pessoal do TikTok. Gente, eu só escuto meu médico. Não, mas isso acontece Né, doutor? muito. Nem te perturbava, Aham. mas o pouco que eu ligava era... Era pergunta pertinente. É, Mas assim, já chegou paciente que falou: eu fiz isso porque eu porque eu vi na vi uma internet. pessoa no TikTok que fez a mesma cirurgia que eu e ela estava fazendo isso. Entendeu? Aí, tipo, às vezes estragou a cirurgia porque fez isso, Aí que eu viu no cheguei e TikTok. falei: então, se você tiver uma complicação por ter mimetizado a ação da Gente, que pessoa do absurdo. TikTok, você vai entrar em contato com ela e pedir para ela Resolver seu resolver o problema. seu problema, tá? Porque TikTok não é fonte médica. É sério, doutor? É. E hoje em dia, com o advento, Ingrid, da inteligência artificial, que a pessoa coloca no chat GPT, sobre o estado de saúde, sobre o que fazer, o paciente ele já vem muito armado, né? É mesmo? Tipo, o dono da Vem verdade? dono da verdade. Só que o que acontece? A inteligência artificial ela tem a limitação dela, né? Claro. Ela Até pode te porque dar um alimentou a inteligência panorama. artificial foi o homem, né? Ele Exatamente. não veio do além, Exatamente. as Quem plota os informações. dados é a própria Uhum. humanidade, né? Então a pessoa ela vem muito armada já com um diagnóstico pronto, com uma técnica a ser feita, só que ela não entende a nuance da aplicabilidade daquela técnica porque ela não fez medicina. Para você ser cirurgião plástico, você tem que fazer 6 anos de cirurgia, 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Então É, você tem uma 10 anos de formação de, estudo. não mais, 11, 11 11 anos. anos, 11 anos de estudo. É, gente, ser cirurgião plástico não é qualquer um, não. O povo Não, acha que não é. vai naqueles açougueiros que não estudaram ou que falam que fez pós-graduação, né, doutor Rafael? Não Hoje em existe dia, pós-graduação, né, em hoje em cirurgia dia, plástica. a pós-graduação, Ingrid, ela existe, Em tá? Mas cirurgia, em sem cirurgia plástica, mas ela não te outorga o título. Para você se de intitular de cirurgião cirurgião, né? plástico, É só de conhecimento. isso, você só pode se intitular pós-graduado em cirurgia plástica. Uhum. Para você ter o título de cirurgião plástico, você pode seguir dois caminhos. Ou você faz uma pós-graduação reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ao término dela, você faz a prova de título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e aí a sociedade te outorga o título de cirurgião plástico e a partir daí você pode se intitular cirurgião plástico. Aí você vai no CRM de onde você reside, né, de onde você atua, Uhum. e registra o seu RQE, que é o seu registro de qualificação de especialista, tá? Pessoal, isso é muito importante para vocês saberem se o profissional tem a residência, se é realmente especialista. Basta acessar o Conselho do Regional de Medicina aqui do Distrito Federal, por exemplo, você coloca o nome completo do médico e lá tem que constar a especialização dele. E essa especialização vem com um número chamado RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Se Os colocar o títulos, meu né? nome, então vocês vão ver os dois títulos, título de cirurgião geral e de cirurgião plástico, tá? Isso é muito importante para saber se vocês não estão caindo no engodo. Por quê? Tem muito médico que faz uma pós-graduação que não fez a prova de título da sociedade, principalmente dermatologista, tá? Que não fez a prova da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, se intitula como dermatologista e você vai procurar no site do CRM e você não acha o RQE dessa pessoa, o registro de qualificação. Ou seja, a pessoa ela é somente pós-graduada, ela não é dermatologista. Então, você tem esse Isso é caminho, muito é importante. muito importante para você não cair no engodo. É. E você tem um outro caminho, na qual você faz um programa de residência médica que segue a normativa da Comissão Nacional de Residência Médica. Que é residência na prática mesmo, né? Isso. E aí você tem a Hospital. outorga do título pelo MEC. Mas, por exemplo, eu sou duplamente titulado, porque Uhum. mesmo eu podendo não fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque eu já tinha a outorga do título pelo Ministério de Educação, eu me submeti à prova Para ter os dois da títulos. Sociedade Brasileira de Legal. Cirurgia Plástica para ter os dois títulos. Então, eu tenho o título de cirurgião plástico pelo Ministério de Educação, por ter concluído o programa de residência médica. Eu tenho o título de cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, emitido pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, que congrega as sociedades de especialidade. Então, eu sou duplamente titulado. E Tá? como é que é, doutor, durante a especialização, a residência, para ter o título?
É prova no final ou é um acompanhamento desses anos que você fica lá na prática, Olha, no dia a dia? especificamente da cirurgia plástica, tá? Desde o primeiro ano, você tem aulas às quartas-feiras, tá? Aulas teóricas, que tá relacionado à divisão de ensino, tá? Que é oferecida pela SBCP. Então, você tem aula no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano de residência. A cada ano, você faz uma prova, tem um congresso chamado DESC, né? No primeiro ano e no segundo ano da cirurgia plástica, você faz uma prova final de cada um desses anos com conteúdo do R1, né? Do primeiro ano de residência, e depois o Sim, conteúdo do do R2. R2. Quando você é R3, você faz a prova de título de especialista. Prova mesmo. Prova mesmo. Costuma ser em São Paulo essa prova, tá? Como funciona essa prova? Ela é dividida em 3 fases. Primeira coisa, análise de currículo, tá? Então, por exemplo, como eu fiz residência em cirurgia geral e residência em cirurgia plástica, automaticamente pelo currículo eu já estava aprovado, tá? Então, você vai pontuando no currículo, na qual a nota mínima é 7. mesmo. É sério. Feita a sua análise curricular, você tem direito de ir para a prova escrita, que é uma prova de múltipla escolha, constando 100 questões, tá? Caramba. E aí, isso tudo é em dias subsequentes. Então, faz análise de currículo, foi aprovado, vai para São Paulo fazer a prova escrita. Passou na prova escrita, eles divulgam ao final, se você passou ou não, você vai para a prova oral. A prova oral Tipo, você... dá uma aula lá de tudo. Você senta numa cadeirinha com a mesa, é projetado um caso clínico, e aí os membros titulares da sociedade, eles vão passando de mesa em mesa, fazendo a arguição oral de você, se você Como tem proceder. domínio daquele tema. Legal. Entendeu? Por exemplo, eu lembro que na minha prova caiu uma síndrome chamada síndrome de Poland. A pessoa tem uma agenesia, ela não forma a mama. Tinha uma mulher com uma mama só, ela só tinha a mama esquerda e na mama direita ela não tinha nada. Muita gente, né, porque eu via às vezes a mesa do lado dando E resposta. faz como, doutor? Eu conheço uma pessoa assim. Você faz reconstruções com retalho, tá? Se chama síndrome de Poland. Eu vi muita gente dar resposta de que era câncer de mama, mastectomia. Só que você tinha que prestar atenção que não tinha nenhuma cicatriz no tórax. Então, não era Não, às vezes mastectomia. adolescente mesmo, né? Acontece de uma só crescer e a outra não. Sim, Acontece. não, mas isso é agenesia mamária, não forma a mama, entendeu? A síndrome de Poland não forma. É o quê? Fica reto? Tipo de Fica homem? reto, exatamente. Nem um pouquinho? Parece que você fez uma Tipo, uma cresceu mastectomia. mais que a outra? Tá. A mama normal e a outra parecendo uma mastectomia. Então, essa foi uma das questões que caíram. E ao final da prova oral, você também aguarda lá ansioso para saber se você foi aprovado ou não, né? Se você não foi, Claro. você tem o direito a fazer mais um ano só a prova oral, porque a sua prova escrita vale mais por um 2 ano? anos. Você faz no ano seguinte. A prova é anual, geralmente no mês de março. Mas tem que fazer tudo de novo ou só a prova? Você faz só a prova oral. Mas se você for reprovado de novo, você tem que começar o processo totalmente. Nossa. Desde o início. Então, para ser médico, tem que estudar mesmo e tem que praticar e tem que fazer a residência, tudo certinho. Não é assim. Faz uma pós-teórica e vai lá Mas, infelizmente, abrir. Ingrid, hoje a gente vê uma invasão da área da estética, assim, muito absurda, né? Só para você ter noção, assim, pela história que eu contei, do crivo que a gente é obrigado a passar. É uma verdadeira peneira, né? Se a gente for comparar com o futebol, que o pessoal passa pelas peneiras para chegar no time principal. A gente passa por um crivo muito grande, são muitos anos de estudo. E aí, hoje em dia, a gente vê uma invasão de outras especialidades em cima do que é o campo da cirurgia plástica. Essas pessoas, às vezes, fazem um curso de um final de semana ou fazem um curso que dura um mês e estão aí atuando à torta e à direito. Não que médico... Uns até dizendo que são médicos, né? Exatamente. Não que médico não possa errar, tá? Porque tudo que é praticado pelo ser humano é passível de erro. Claro, né? Sim. E existe uma coisa chamada imponderável na medicina. Uma coisa que... tem um percentual, não é nem de erro, né, doutora? É de dar problema. estatística. É estatística, né? Não tem Só como que, infelizmente, essa é uma outra coisa que eu sempre levanto nos podcasts que me irrita profundamente no judiciário. A obrigação de fim. A medicina, ela não é uma ciência exata. Não é. Não é exato.
Então, eu acho uma anomalia jurídica você querer responsabilizar Tipo, um condenar o médico médico. por uma coisa a qual ele não tem controle. Porque, por exemplo, eu posso executar a melhor cirurgia em você, mas quando você sai do meu olhar, quando eu te dou alta, eu não sei o que você vai fazer com aquele resultado. Pode ser que você siga as minhas orientações, mas pode ser que você não siga absolutamente Nada. nada. E, o- e Levanta o um outro braço, porém, não pede exatamente, ajuda. massoterapeuta. Nem toda massoterapeuta É sabe boa. fazer drenagem Sim, linfática. Drenagem é diferente de massagem. é. Então, assim, no consultório, quando a gente começou a fechar uma equipe fixa, né, a gente diminuiu absurdamente a quantidade de seroma. Pessoal, seroma é líquido acumulado, né, por conta do descolamento. Se não for tratado, pode evoluir para algo mais grave, como uma infecção de seroma, enfim, e um abscesso, né, que precisa ser drenado cirurgicamente. Mas na maior parte Por das que vezes dá, o doutor, o seroma seroma? se dá por drenagem mal feita, porque todo corte, Ingrid, Ah, destrói o canalículo linfático. A ah. linfa que é produzida, ela não tem para onde ir, né? E o Então, quando seroma, se der, tira como? a gente pode tirar ou fazendo uma drenagem cirúrgica ou fazendo uma punção guiada Tirando mesmo com a por seringuinha. ultrassom com a seringa, tá? Mas o importante é que a gente não deixe esse seroma encapsular ou infectar. Porque se infectar, tem que fazer abordagem cirúrgica, porque já virou um abscesso, Sim. tá? E a pessoa pode até morrer, né? Pode morrer de sepse, Se não procurar um exatamente. médico. E se encapsular, a gente tem que tirar a cápsula, porque a cápsula fica tão lisa, a parede não cola. A parede abdominal, por exemplo, no seroma de abdômen, a musculatura não gruda mais na pele e no subcutâneo, no tecido de gordura. Fica deslizando, entendeu? Porque o seroma Nossa. encapsulou. Isso, por conta da não da, É, da, o da ser, pessoa os, é. ser não obedecer A às gente tem alguns fatores recomendações. de risco, tá? Primeiro de tudo, ser um paciente pós-bariátrico é o grande fator de risco de ter um seroma. Por Ah, quê? A cirurgia de desvio de trânsito faz com que você absorva menos proteína, hum, tá? as Então, a vitaminas que faltam. proteína, isso, além das vitaminas, a proteína. A proteína é a principal responsável por puxar o líquido, a gente chama do interstício, do terceiro Uhum, espaço, para dentro do vaso sanguíneo. Então, se você já não tem aquela proteína adequada, você já tem uma propensão maior a perder líquido, a sim, extravasar líquido. sim. Outro ponto, pós-bariátrico geralmente tem muita pele, então a gente tem que fazer um corte muito amplo. Então, são dissecções, assim, de exéreses de pele que são É, eu já enormes, vi umas lá que eu enormes, fico né? chocada. A gente já Seus teve, pacientes. a gente já teve retirada de bloco de pele de 20 quilos, é muita coisa, é muita coisa. Então, aumenta a possibilidade de ter seroma. Então, a gente Só de tem, pele? só de pele, deficiência de proteína, associada a uma ressecção Doutora, enorme. uma cirurgia demora quanto tempo de uma Olha, essa dessa, assim, cirurgia a de... gente fez em 1 hora e meia. A equipe é É? bem treinada, Eita, esse meu doutor é A bom, gente hein, costuma Carol? fazer mama lipo e abdômen em 5 horas, entendeu? Mas não são todas as pessoas que podem fazer, vamos explicar. Não, não são todas. Abdômen, lipo Não e são todas. mama. É o que eu sempre digo, não dá para Não tem comparar a sua regra, cirurgia com né? a da amiga. Isso. Cada Cada um é de um proposta jeito, né? cirúrgica vai ser Porque a uma gente não pode fazer essa avaliação. propaganda, não, doutor, porque Não, depois chegam lá e você vai falar, não, não não. vou fazer, não De pode. jeito nenhum. Isso a definição cirúrgica cabe ao médico junto do paciente e ela é personalíssima, entendeu? E outra coisa que você me falou na época, quem faz abdominoplastia não pode fazer lipo na barriga, não é isso? Ela pode lipar desde que tu faça uma lipo agressiva na região anterior, na parte da frente do abdômen. Sim. Por quê, Ingrid? Quando a gente faz uma abdominoplastia, a gente descola até o apêndice tifoide, que o Aham, pessoal vulgarmente conhece como espinhela caída, aham. entendeu? Então, pelo fato de ter esse descolamento amplo, né, a São nutrição as do 7 camadas, retalho, né? Igual da cesárea, que abre a... não, a gente não Não, chega a abrir a parede muscular, não, tá? Não. tá. Mesmo Então, tendo que amarrar, não chega lá. não Tá, chega. Então a gente chega só acima da musculatura, corrige eventualmente alguma hérnia, corrige a diástase com o sim. afastamento da Que a musculatura. maioria é por isso que faz, né, Isso. doutor? Só que se Além a da gente, pele. sim. Só que se a gente lipar muito a região anterior, a gente corre risco de ter necrose do retalho, Uhum, morte do é o que você me tecido. falou. Por quê? Porque como está descolado, o tecido ele precisa ser nutrido de alguma forma. O que que leva o oxigênio para o tecido? O tecido morre por quê? Por falta de oxigênio. É um Uhum, infarto tecidual. uhum. O pessoal não conhece o infarto do coração? O Aham. coração morre por quê? Porque Falta de deixa de oxigênio, chegar né? oxigênio porque a Na coronária está corrente entupida, sanguínea. está Aham. ocluída. Então, a pele morre
Porque você deixa Falta de de circulação levar de de oxigênio. circulação, de levar oxigênio. Então, a pele morre por isso, tá? Então, essas necroses, no abdômen, principalmente, são coisas catastróficas, porque o abdômen já está no máximo em E, que foi doutor, se esticado. necrosar, não tem o que fazer. Só se tiver sobra de pele, Ingrid, Mas é depois difícil, né? Porque para... depois que você fez a abdominoplastia, aí ia sobrar pele de novo, é mais Pode, difícil, né? é bem mais difícil. Por isso que eu falo. E faz o que, doutor? A gente pode fazer um enxerto de pele, a gente pode colocar um expansor, É? a gente pode pedir para a paciente engordar, entendeu? Ai, meu Para Deus. para A é, para bichinha ter acabou de fazer a sobra de cirurgia. pele. Aí vai ter que engordar. Ele fez isso comigo, tá, gente? Eu falei, de jeito nenhum, não engorda, doutor. Eu vou Foi. emagrecer para você fazer a cirurgia que eu quero, não foi, doutor? Foi, você fez isso e não precisou fazer o não abdômen. precisou. Então, a gente tem esses paliativos. Mas, Ingrid, uma coisa que eu Deve falo, ser um uma trauma necrose grande, né, de doutor? areola é tranquilo de resolver, Eu vi lá porque na a gente hiperbárica tem isso, a gente tem voltou. a Umas senhoras estavam lá. volta o fluxo tecidual através da hiperbárica, uma necrose não, uma isquemia, né? Agora, uma necrose, a gente consegue fazer a reconstituição areolar, seja com o próprio tecido da pessoa, que é um enxerto, ou com pigmentação paramédica, a gente consegue reconstruir mamilo. Agora, a parede abdominal é muito complicado difícil, de né? resolver, Porque entendeu? vai tirar da onde, né? É, E mesmo assim fica um remendo, não fica? fica. Não tem O como ficar resultado, mais... dependendo da extensão da necrose, por isso que eu falo assim, não é errado fazer uma lipoaspiração como é preconizado, por exemplo, a técnica de Saldanha, na qual você tem uns parâmetros técnicos para minimizar o risco de necrose. Agora, a lipo extensa na região do abdômen associada à abdominoplastia, a probabilidade de ter uma necrose é muito alta. Já teve, tá? doutor? De necrose de parede abdominal, não, porque eu não lipo a região anterior assim. Você é super Entendeu? cauteloso, né? Eu não tenho. O que eu tive sei por que que os médicos foi fazem de uma isso. paciente, não chegou a ser uma necrose, ela fez uma deiscência. O que aconteceu com essa paciente? Ela fez uma lipo pela técnica de Saldanha, uma lipoabdominoplastia. O abdômen estava normal. Colocaram o taping nessa paciente, taping são aquelas bandagens, né? Só que a paciente estava com a pele com fotodano, ela tinha feito bronzeamento artificial. No pós-operatório, essa paciente fez uma infecção urinária e ficou internada, né, na UTI para tratar essa infecção urinária. E aí a pessoa que colocou a bandagem no pós-cirúrgico, a pessoa que colocou a bandagem não foi lá retirar a bandagem, né? Achou que a responsabilidade tinha que ser minha, mas não fui eu que coloquei. Quem tem que cuidar é quem colocou, quem está fazendo a drenagem linfática no pós-operatório. Em suma, essa paciente precisou de muito líquido, né, de injeção de cristalóide, a gente chama de expansão volêmica. Ela inchou. O que acontece quando você incha com a bandagem que segura você? Numa pele que está com... sensível, né? Sensível. Primeiro Fina. pela cirurgia e outra pelo fotodano do bronzeamento artificial. O que acontece com essa pele? Começa a formar bolha. Você começa a formar queimadura. Eu sei bem, né? Que tem alergia também, né? Alergia. Que o meu não foi esse caso. caso. Tinha alergia. Ela fez Deus, alergia coitada. tanto na região da mama quanto na região do abdômen. E aí, doutor? Tá? E ela evoluiu com umas bolhas e ela evoluiu com uma cicatriz hipertrófica naquela região. Abriu, né, obviamente, porque a pele estava muito sensível. Machuca tudo. Exatamente. Fez uma isquemia aonde estava a compressão minha, da bandagem. De alergia. O meu foi só alérgico, o seu caso né? foi só alérgico. O dela fez uma compressão mesmo na... Ficou toda marcada, toda machucada? Não, só na região próximo da cicatriz do abdômen. Tá. Em cima, não. Na mama tinha ficado, mas a gente percebeu, retirou rápido e fez a ressíntese. Então, ela abriu, fez uma deiscência ali por Abriu conta a da cicatriz bandagem ou elástica. as bolhas que machucaram? As bolhas machucaram, né? Estouraram e ela abriu a cicatriz. Nossa. E a gente teve que ressuturar e a cicatriz, quando ressutura, ela fica hipertrófica. Claro. Entendeu? Então, essa é uma paciente que é passível a refinamento cirúrgico Depois, para né? ela depois. A gente aguarda pelo Doutor, mas menos para um fazer o ano. refinamento precisa de pele ou não? Depende Da do que a barriga. gente vai fazer. Se for só retirar a cicatriz, uma hipertrófica, uma cicatriz queloidiana, não precisa, tá? Agora, se Porque for... uma amiga minha fez e ela falou isso, que o médico mandou ela esperar mais um ano, porque tinha que ter pele. Eu falei, mas você não vai ter pele. Não, mas a gente pede um Mas ano era... por quê? Não, já passou um ano e ele pediu mais um entendi. ano. Eu falei, mas Não, pra dar pele. Eu falei, mas você não vai ter pele. Um ano geralmente já dá para resolver, tá? A gente Pois faz a é. ressecção da Por isso que eu tô cicatriz te perguntando. queloidiana
e envia para É radioterapia tão pouquinho, localizada. né? Não Sim, precisa de pele para isso. Pele é quando não. precisa puxar, não é, É. doutor? Ou quando a pessoa faz uma lesão acima da cicatriz. Vamos supor, a pessoa fez uma lesão bolhosa acima da cicatriz, Não, é a aquela cicatriz gente. grossa mesmo? Aham, Que abriu um queloide. pouquinho, Sim, aí deu aqueloide? sim, isso aí dá para resolver. Dá para resolver mais ou menos no Sai, eu prazo fiquei de meio um assim, ô, ano. pele? É, mas aí eu não tenho como opinar a respeito disso, Sim. porque eu teria que conhecer o caso, Uhum. teria que ver, porque Mas a eu vi, conduta doutor. médica, Eu não ela concordei com é. ele, não. Eu não sou médica, mas eu Mas, entendo um Ingrid, a pouquinho. conduta médica é pessoal e Aí eu falei, intransferível. ai, doutor, minha pele, não, ela não vai Eu ter pele, ela é sei. magrinha. Ele puxou tudo, como é que ela vai ter pele daqui a um ano? Não, aí eu não sei, eu teria que Que avaliar o avaliar, caso para é. poder emitir qualquer Não opinião. vai ter. E Mas mesmo enfim, assim, ok, é o que você falou. Cada médico tem a tem a sua sua conduta e conduta, a gente não entendeu? vai. Por Foi só exemplo, curiosidade mesmo, uma conduta porque. minha que eu passo de rotina para os pacientes é mandar ir para hiperbárica. Ah, é isso que eu ia te Entendeu? Eu perguntar. Que mandando, coisa porque fantástica. a câmara hiperbárica você aumenta a oxigenação dos tecidos. No ar a gente respira oxigênio a 21%. Na câmara esse oxigênio chega a 97%. Sim. Então a gente aumenta, a gente faz uma hiperóxia, a gente oxigena todo o tecido celular do paciente. Então a gente diminui a incidência de necrose, a gente melhora a oxigenação, a formação de microvasculatura para que o É processo de impressionante, cicatrização porque acelere. aquele roxo que eu fiquei, que É é uma coisa muito minha bom. também, se eu não Sumiu tivesse feito a rapidinho. hiperbárica, em 10 É, dias eu tava branca, até a Carol falou que eu tinha sido foi. atropelada. Não foi? Foi. Parecia. Gente, por que que eu fico daquele jeito, doutora? É uma E coisa eu muito ainda pessoal, passei né? para você vasodilatador, lembra? Por conta da Sim. mama, que eu estava E preocupado com aquela, as sim, e eu fiquei areolas. perfeita, não aconteceu Foi. Você nada. ficou, você ficou Fiquei branca em muito 10 roxa. dias. É, Gente, eu fiquei preta. é. Até, você se assustou, não se assustou, doutor, Foi. comigo? Aham. E a Carol, então, falou, meu Deus, um caminhão te E ainda atropelou. mais que a gente entrou com petoxifilina e Pois cilostazol, é, que são é uma coisa vasodilatadores, minha mesmo. para Mas eu fico roxa aumentar o por tudo, fluxo para a doutor. areola. É. Não sei se eu tenho muita plaqueta, é uma coisa minha mesmo, mas que também não prejudica em nada, gente. O doutor cuidou de mim. Eu nem fiquei Foi. apavorada, tá? Porque E a eu não hiperbárica é fiquei, muito não. boa, Carol falou, porque... eu ri até dela. Eu ri, Carol, Dedé, Carol falou que eu fui atropelada, mas eu nem É, me abalei, não. parecia mesmo que você Acho tinha que sido tem gente, atropelada. acho que tem gente que fica apavorada, não fica, não, Fica. doutor? Com aquele jeito que eu Fica. fiquei? Eu sou muito tranquila, Tem né? muita gente que fica. E muita gente quer resultado imediato, Pois é, né? gente, esse As pessoas imediatismo não existe, gente. não dá certo. E as Eu pessoas... ia lá na consultória, o doutor falava, Ingrid, é um ano. Pode esperar um É, ano para você ver resultado real. Se chegar num ano, pode ser também foi. mais, né, doutor? Até 1 ano e 6 meses, tá? Pois é. Por exemplo, uma cirurgia de nariz, a gente pede pelo menos 1 ano e 6 meses, uma rinoplastia. Mas, Ingrid, isso também é outro ponto que a gente estava conversando, né? Falando da importância da parte psicológica, a importância da ambiência, a definição da técnica cirúrgica adequada. E a gente passa para um outro ponto, né? No pós-operatório imediato, é que não adianta, você não vai ter o resultado de imediato. Eu gosto muito de uma frase de uma paciente minha, que ela fala que a plástica te humilha para depois te exaltar, entendeu? É isso mesmo. Pessoal, a É isso plástica mesmo. é como se fosse na verdade, é uma cirurgia, tá? E toda cirurgia envolve um trauma, é um trauma metabólico, é um trauma imunológico, é um trauma hormonal, é um corte, então é normal ficar inchado. Você não vai ver o resultado de imediato, Não tem tá? como, gente. E por não ver o resultado de imediato e também por ser algo que a pessoa se voluntaria a fazer, porque, Ingrid, você não está fazendo uma plástica, tirando as exceções das reconstruções, né? Porque você Sim. está com câncer. Estou falando Que da é plástica obrigatório, estética. sim. Você não está fazendo por conta de um câncer. Então, você vai lá, voluntariamente, vai submeter aquele procedimento. E aí, o que acontece? Você acha que acabou o procedimento, acabou ali, que você vai ter o resultado, vai sair linda e maravilhosa. Não vai. Você vai sair curvada, com dreno, descabelada, com sangue, doída, com cinta Sem apertada, paciência. sem paciência, com labilidade. Gente, é muito comum a labilidade no pós-operatório de humor. Tem dia que você vai acordar Nossa. bem, tem dia que você vai acordar querendo matar alguém, É. tem dia que você vai querer Que não não- falar com ninguém. Isso é Nem ser normal. tocada. Isso é normal, porque faz parte Do processo. do processo das oscilações hormonais que o trauma cirúrgico traz. Então, eu falo para todo paciente, encare a cirurgia plástica como se você tivesse operado um câncer. Se você tiver operado um câncer, na linguagem do leigo, você não vai fazer o seu resguardo Sim. para você se recuperar bem? Sim, para você viver, né? Vive exatamente. Então, encare a cirurgia plástica como se você tivesse operado um câncer.
para que você possa fazer o seu pós-operatório da forma mais adequada possível. E outra, gente, extremamente importante no pós-operatório, o custo de uma cirurgia plástica não está somente na cirurgia em Isso. si, Tem tá? depois. Você tem os custos de pós-operatório. Isso. Se você quer um pós-operatório adequado, você, primeiro de tudo, você vai ter que ter uma meia antitrombo. Eu gosto muito do uso da cola para quem não tem alergia, de um curativo que vede para que a área não fique molhada, curativo com PHMB, que é uma substância bactericida. Você precisa de uma boa profissional de drenagem linfática, tá? As medicações, né, As doutor? Que são medicações de caras. Não pós-operatórios tem que são jeito, é. caras. Então, assim, não adianta você querer se submeter a um procedimento cirúrgico com o dinheiro contado, tá? Não façam isso. Mas, doutor, é possível, não é? Hoje, todo mundo fazer a Uma cirurgia plástica? Tem Ingrid, os se a meios pessoa de financiamento, tem. não Se a é? pessoa tiver um planejamento financeiro, ela consegue. Mas no planejamento financeiro dela, deve constar não somente o que ela vai gastar de internação, de Sim, anestesista, de claro. hospital, A mas os cirurgia custos. programada. Isso. Os custos extras. Uhum. A cirurgia programada é uma modalidade interessante porque a pessoa ela pode congelar o valor, por exemplo, dos honorários médicos e da instrumentadora e pagar, às vezes, em até 12 meses, tá? Outra Aí coisa que ela eu. paga primeiro, aí Isso, depois realiza, né? exatamente. Tá. Uma coisa que eu vou dar de dica para os pacientes, né, que estejam assistindo ou que venham assistir, é que se for fazer uma cirurgia programada, faça diretamente com o cirurgião, tá? Evitem procurar intermediadoras, Tipo tá? consórcio? Tipo consórcio e Estão outras fazendo muito agora, né? Eu intermediadoras, fiquei sabendo, isso, que eu não vou gente. citar nome. Por quê? Eu já tive relato no consultório de paciente que deu uma entrada no valor relativamente alto, perdeu, né, a carta do consórcio. E essas intermediadoras, Ingrid, elas não estão buscando muito excelência profissional, né? Primeiro que o cirurgião plástico que procura os consórcios, né? Geralmente é o cirurgião plástico início de carreira, Que não tá? tem paciente, não tem clientela, né? Para Exatamente. indicação, né? Assim, eu vou falar uma situação Cirurgião recente é que eu muita indicação, passei, né, doutor? que eu achei um ultraje, porque assim, eu estudei 11 anos para Para ser fazer o que eu cirurgião. faço, Sim. fora a experiência que você vai adquirindo durante o próprio processo de desenvolvimento profissional. E aí veio uma pessoa me propor para entrar num projeto que existe de cirurgia plástica, né, Te de propor. consórcio, Aí essa pessoa venderia a cirurgia plástica e dos 100%, essa pessoa ficaria com 80% e 20% seria repassado Oi? para mim. Oi? E a Oi, Carol. responsabilidade do pós-operatório é minha, a responsabilidade do pós-cirúrgico é minha. Então, assim, Era o contrário, né? Era para ser o gente, contrário, 80 evitem para ao você. máximo esses tipos de Mas essa pessoa era consórcio. só que estava, tipo, captando gente O e que não que era acontece, médico? Ingrid? Hoje em dia existem empresas de cirurgia plástica, né? E essas empresas, Mas tem médico que aceita isso, doutor. têm. Tem, e eu falo por mim que eu já caí no conto do vigário uma vez, É? né? Teoricamente era para ser uma sociedade, aí depois o negócio Desandou? desandou, degringolou, não virou, e aí eu saí fora, né? Porque eu falei, eu não vou ficar mais submetido a isso aqui. Claro. Até Você não estudou porque... para isso, né? Exatamente. Até porque esses consórcios, né? Essas intermediadoras, elas geram um grande problema. Porque o paciente acha que está fazendo um contrato com você. E, na verdade, o contrato é com a intermediadora. Então, por com exemplo, se você consórcio, né? Não é sai, com médico, se você né? sai da intermediadora, você vai ser, a gente chama de bola rifada, né? Igual o pessoal usa no vôlei, rifou a bola. Então, você vai ser jogado para qualquer cirurgião que venha fazer parte daquele grupo, Sim. né? Ou seja, você perde o contato com o cirurgião com o qual você desenvolveu o vínculo de confiança, desenvolveu a relação médico-paciente, porque o seu contrato é com a intermediadora e não é com o médico. Então, se você for fazer algum tipo de parcelamento, como a cirurgia programada, hoje, o mais interessante Que que você a lá faça... do seu consultório é cirurgia programada, né? Tem também, Tem tá? também. Tem também, é uma das Tá. possibilidades. Eu não posso... Até pra gente dizer para as pessoas que é possível, né? É possível, mas eu também não posso muito entrar nessa seara, porque tem uma normativa do Código de Ética Médica que o médico não pode praticar concorrência desleal com outro, né? Mas hoje todo mundo tá fazendo isso, doutor. Pelo menos os que eu, antes de chegar em as você que eu te escolhi. As pessoas estão fazendo isso,
Mas é errado, por exemplo, fazer divulgação de valores, entendeu? O conselho Uhum. proíbe Não. veementemente isso, tá? Não era divulgação. Ah, não, mas tem Porque mesmo isso divulgação de valores, né? tem, No Instagram infelizmente sim. tem sim. Eu não Porque fui em nenhum, não, isso é mas concorrência desleal. entendi. Então, isso é uma coisa que pode dar. É um ilícito ético que pode dar um grande problema no conselho, tá? Porque isso é tido Tem as como. normas, Tem né? as É normas, desleal, exatamente, né? é desleal, tá? Mas a gente. Principalmente com quem está começando, né? Sim, mas a gente vê hoje um marketing muito agressivo, né? E esse marketing agressivo, Ingrid, tocando nesse tópico, ele me deixa um pouco preocupado, porque as pessoas elas passam a ter uma imagem muito idealizada da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é um procedimento cirúrgico como qualquer outro, né? Eu falo, não é igual você ir no supermercado, compra uma Pringles, abre e Sim, come. Não é sim. assim que funciona. Você precisa compreender que aquele procedimento cirúrgico ele vai te causar uma limitação temporária, você vai precisar de uma rede de apoio. É interessante que você tenha um apoio O psicológico. ideal é tirar férias, né, doutor? Quem trabalha, né? Sim. E outra coisa extremamente importante, Ingrid, que eu bato com os pacientes, principalmente os pacientes pós-bariátricos, eu não entendo por que eles fazem a cirurgia bariátrica e abandonam o acompanhamento nutricional, né? E aí vem um monte de paciente no consultório para mim perguntar o que, que pode, o que, que não pode comer. Eu não tenho formação em nutrição, entendeu? Eu sei que eu peço para evitar os alimentos que são potencialmente Isso era uma inflamatórios. coisa que eu ia te Eu perguntar, e o do a pós. Carol, que é minha secretária, a gente pediu uma nutricionista para montar um Um esquema básico cardápio de alimentação, Mas assim, eu não pós, sou o né? profissional adequado para Sim, prescrever claro. Você dieta. só fala o que não pode, né? Não Assim, vai não comer faça isso. crustáceo, essas coisas que Na são verdade, coisas que extremamente possam causar reação alérgica, alérgica, tá? né? Ou que sejam inflamatórios, enlatado, embutido, porque prolonga o processo inflamatório, que o ato cirúrgico por si só já causa inflamação. Sim. Então, eu vou prolongar através da dieta. Então, é extremamente importante um Então, o preparo ideal é ter uma pré-operatório. dieta, né, Sim, doutor? preparo Pós. pré-operatório e no pós-operatório imediato. Isso também é uma coisa que diminui a incidência de seroma, como a gente estava falando. Lembra Uhum, que a gente falou por que da seroma? uhum. Então, a gente falou sobre a ressecção de pele excessiva, a gente falou sobre a deficiência de proteína, e aí entra a dieta. E tem alguma coisa a ver o seroma com a fibrose? Não, são coisas Nada a ver. totalmente diferentes. E por que causa, doutor, uma Fibrose, coisa a que fibrose eu tenho a curiosidade? fibrose é uma deposição de fibrina, tá? Ela forma geralmente um cordão. É mais comum em cirurgias de lipoaspiração, Uhum. tá? É muito mais comum em lipos em pacientes que sejam bem magras, tá? Pessoa que está um pouquinho mais gordinha, como tem muito tecido adiposo para tirar, a incidência de fibrose É costuma ser menor. menor, tá? Não E a sabia. gente precisa de um cuidado também Interessante. crucial no pós-operatório, Uhum. tá? Tipo na Na drenagem. drenagem linfática, né? Se a pessoa tá percebendo que está evoluindo com cordão fibrótico, já entra com ultrassom, já faz uma drenagem mais Leve, na leve verdade, né? e acurada naquela região para destruir aquele cordão fibrótico, tá? Então tem que ter toda essa preocupação. E é de paciente para É paciente. de Também não tem uma regra. Não é Não, todo mundo que vai ter, nem todo mundo que não, não vai ter, né? não tem Não é como, toda magra, nem toda gorda. Não tem nada, não não, tem regra, né? não tem regra. Para as Depende muito pessoas da sua saberem, né? deposição de colágeno, Mas lipo dá entendeu? muito, né, doutor? É Dá, o excesso de dá os colágeno cordões. também? Na Não. verdade, o que acontece? A lipo, Ingrid, você faz vários túneis que você suga Uhum. gordura. A gente chama de tunelização. A gente faz um cortezinho e a gente passa a cânula para sugar aquela gordura, né? Então, a cânula é mais ou menos desse tamanho, né? Ela tem ponta romba, tá? Uhum. Então, ela não é uma ponta em formato de agulha. Só vou parar um pouquinho a sua resposta só para falar para o pessoal. Gente, essas lesões que vocês veem em lipo, né? A lipomata, né? De perfuração de órgão, provavelmente é porque ou a pessoa ela já tem uma hérnia que não foi diagnosticada no Uhum. pré-operatório. O que é uma hérnia? É quando você tem uma protusão, né? Sai o que está dentro da parede abdominal, sai e fica ali embaixo da pele, tá? Isso é uma hérnia. Provavelmente ela não fez ecografia, né, Não doutor? fez ecografia, Que ou você mandou a eu fazer ecografia para foi ver se ruim, tinha. exatamente. Por quê? Na parede abdominal a gente tem várias camadas musculares. A gente tem o reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, fáscia transversalis, gordura pré-peritoneal para a gente conseguir chegar num órgão. Para uma pessoa
perfurar, Quando fura, assim, o fígado, o que acontece? O que Ingrid, acontece, a doutor? pessoa deve ter usado uma força absurda na lipo. Na lipo, né? Porque o que Porque acontece? a A mãe de uma gente amiga minha entra com a morreu numa cânula lipo, porque o médico furou o paralela à órgão. pele, praticamente. A gente Tipo, ele entrou com tudo É. pra baixo. Provavelmente sim, porque o fígado ele é protegido pela costela, né, na parte superior, pelo gradil costal direito. Então, para ter essa perfuração, Ingrid, olha quantas camadas eu Pois falei para é. você chegar num Que órgão. loucura, né? Então, a pessoa ela tem que quebrar todos os preceitos da lipo. E vocês podem ter certeza, pessoal, a maior parte dos incidentes desse delipo ou são por hérnias que não foram diagnosticadas no pré-operatório ou porque foram feitas por pessoas inábeis, ou seja, pessoas que não têm a perícia em fazer a lipoaspiração, ou seja, não são cirurgiões plásticos, tá? Então, essas Isso é perfurações uma que a gente vê, loucura, porque a gente. cânula, gente, não é uma Não é uma flecha, faca. não é uma faca, ela tem a ponta romba, O que é né? ponta-romba, doutor? Ponta romba é uma ponta que não é afiada. Então, Ah, assim, tá. se eu Mas é uma empurrar a pontinha? cânula... Não, ela é romba, ela é arredondada, entendeu? Ah, Ela tem formato de abóbada, tá? Então, se eu empurrar a cânula em você, eu não vou conseguir te furar, que atravessar a estranho sua isso, pele. né? A pessoa ela tem que usar de uma força absurda, porque ela tem que passar por todas essas camadas musculares, pela fáscia, pela gordura pré-peritoneal, para chegar no órgão, tá? Então, esses casos de que a gente vê, o pessoal tem muito medo de lipo. Eu É tinha... porque geralmente é feito por mãos inexperientes, tá? Eu nem, nunca tinha feito nada, doutor. Tinha medo mesmo. Tinha É. medo de morrer. Eu tinha, porque a gente ouve tanta história, né? Que, É. sei lá. E esse é um outro grande problema da mídia, né? É. A Porque mídia, a mídia só ela mostra quem sinaliza morreu, quem né? Não morreu, mostra quem ficou bonito. mas também não explica o porquê, É. né? E quem É. fez, É. né? Na maior E parte tem das vários vezes. problemas, por exemplo, a pessoa às vezes deu um pico de pressão, acontece, doutor, no Sim, meio da cirurgia? sim, Ou mas não, aí ela a já chega com a morte, mas pressão? aí, Ingrid, a morte não se dá pela cirurgia plástica em si, a morte se dá pelo ato anestésico. Durante o ato cirúrgico, a gente tem que pensar em duas coisas, pessoal. Primeira coisa, ato anestésico e ato cirúrgico. O ato anestésico é praticado pelo anestesista. O ato cirúrgico é praticado pelo cirurgião. Uhum. Quem tem que Quem vai, controlar a quem pressão. vai modular a pressão, nível de profundidade da anestesia, o bloqueio que é feito, ou se é anestesia geral, enfim, é o anestesista. Sim. A maior parte dos óbitos em cirurgia plástica, Ingrid, não estão relacionados à cirurgia em si, É porque, tipo, mas sim aconteceu alguma coisa e o ao ato anestesista não viu anestésico, né? ali. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto, Sim. um acidente É. vascular cerebral, pessoal, Vocês não têm AVC. controle também, né? A gente não tem controle, mas isso não está relacionado ao ato da cirurgia plástica. Porque a Ingrid, de forma Não é geral, a tipo gente tanto não... sangue que a pessoa tá perdendo, não. É a da gente não anestesia mesmo. acessa a cavidade, né? A não ser em raríssimas exceções que a gente faz algumas correções de hérnia. Mas como a gente não acessa a cavidade abdominal, é tudo acima do músculo, né? A gente trabalha com subcutâneo, basicamente. A probabilidade é muito baixa. Digamos que é superficial, né, doutor? É superficial. Então, assim, o que pode acontecer de fato é, por exemplo, a pessoa fazer um quadro de trombose venosa e um tromboembolismo pulmonar. Na hora da cirurgia? Isso pode Pode? acontecer, tá? Isso pode Nossa. acontecer. Eu achava que era sem pós. Não, isso pode acontecer, tá? No ato cirúrgico. Por isso que a gente pede para operar com meio antitrombo, compressor pneumático, para diminuir esses riscos. Sim. Por isso, no pós-operatório, a anticoagulação, e eu faço anticoagulação por 30 dias, eu não abro mão disso, tá? Por isso a necessidade de um pós-operatório, de um pré-operatório e de um pós-operatório bem feito, né? Que é a importância, né? Se você seguir todos esses passos, a possibilidade de você ter um êxito é muito alta, de você não ter uma intercorrência, de você não ter uma complicação, né? Eu falo de Claro. intercorrências graves, Ingrid, tá? Porque assim, uma aberturinha de ponto. Isso é normal. Isso aí é Isso é praticamente normal, É. assim, entre aspas, né? Normal, Não, que é são normal, coisas doutor. corriqueiras. Às vezes a pessoa fez uma forcinha ali, Sim. abriu um pontinho, abriu um. Sim. De quantos que tem? São, 20, sei isso, lá? mais. São mais de 100. 30, 100, sei lá. Mais de Não, mas 100. o superficial, né? Que a gente não vê, né? São coisas mais corriqueiras, mas eu falo de complicação grave. Sim, tá? na hora da cirurgia. Que curse com risco de óbito. Se você faz um pré-operatório bem feito, um transoperatório com um profissional adequado, né? O ato operatório e um pós-operatório adequado, você praticamente diminui muito o risco de complicação. Mas, mais uma vez, Ingrid, a cirurgia plástica, ela não é exata, Não tá? é milagre, Ela não é estatística. gente. Como diria Mário Quintana, a matemática é o único pensamento sem dor.
tá? A medicina, ela não é um pensamento sem dor, É. porque sempre vai existir um imponderável da medicina, é um fator que eu não controlo. A gente chama de imprevisibilidade, É né? verdade, não tem como a gente prever nada. Não tem como a gente prever, tem E como a a gente gente acha que vai dar tudo cercar. certo, mas É. pode E acontecer. uma coisa, Ingrid, que acho que os tribunais da internet hoje em dia, eles não prestam São muita terríveis, atenção, né? que são terríveis, é que assim, nenhum ser humano, tá? E eu não falo só médico, vai querer colocar outro ser humano numa sala cirúrgica para causar algum tipo de dano Claro. Matar voluntário. uma pessoa, né? Alguma coisa desse Exatamente, tipo. uma pessoa dessa morrer, né, ou São as sofrer alguma fatalidades que sequela acontecem. estética. A gente chama, É a probabilidade que existe, né? no jargão jurídico, a gente chama de caso fortuito, Uhum. né? Porque não tem como, aquilo foi configurado como um caso fortuito. O médico se cercou Os de tudo que era cuidados. possível na literatura hoje, né? Presente, e mesmo assim teve um desfecho que não foi muito favorável, que não agradou o paciente, tá? Isso aí configura um caso fortuito, tá? Mas nenhum médico vai querer colocar um Claro, tenho paciente, certeza, em até porque risco. no juramento de Hipócrates que a gente faz, tem um primo non Os nocere, que que são é médicos, né, os que doutor? são De médicos. verdade. Primeiramente Vamos não falar causar isso, né? dano. Porque os que não são e se atrevem, eles estão ali É porque, sabendo Ingrid, que eles hoje em vão dia causar está algum tudo dano. muito mercadológico, É. né? As pessoas hoje em dia, elas não buscam o médico mais pela qualidade técnica dele, mas pela quantidade de seguidores que ele tem, né? Então, isso aí se torna uma problemática muito grande, porque você pode comprar seguidor hoje em dia, Sim. você pode comprar comentário, É você isso, também não pode... tem muita importância o tal do seguidor, né, doutor? Tem que É, realmente pesquisar o que você falou, e entrar no sim, CRM, olhar sim. indicação de amigos, né? Que é o ideal, né? Eu acho, assim, particularmente o marketing boca a boca, que seria um marketing orgânico, a melhor É a melhor coisa, tá? forma, com certeza. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, com marketing agressivo, Ingrid, você O pode... digital. O digital, você pode ter certeza. A pessoa que tem um marketing agressivo demais, ela tem um turnover, um fluxo de paciente que opera e vai embora, desiste porque não gostou, muito grande. Porque para você ter um marketing agressivo demais, é porque não está chegando o paciente até você, concorda? Sim, Ou claro. seja, aqueles que operaram não estão indicando. Então, Uhum. você tem o que a gente chama de turnover. Faz sentido. Dentro da gestão, a gente chama isso de captar novos entrantes, novos clientes, né? Quando a gente faz a análise de mercado, né? Porque já está comprovado estatisticamente. Um cliente que você perde, um cliente, aí eu chamo o paciente de cliente, você tem 5 vezes mais gasto para ter aquele cliente de volta do que conseguir um novo. Uhum. Então, essa busca massiva Por pela paciente. superexposição, né? Você pode ter certeza Que é isso, não que deu certo a e as pessoas pessoa não tem estão... um turnover. Eu não vou dizer que são todos, porque eu acho que toda generalização ela é burra, né? Mas a grande parte você pode ter certeza, né? E hoje em dia, Ingrid, virou também um mercado muito grande, o mercado dos coaches e o mercado dos médicos que querem vender cursos para médicos de profissional high ticket, Uhum. né? Ah, não, eu vou vender esse curso para você captar pacientes de high ticket, Tem para você isso? ter um faturamento de 6 dígitos no mês. Ah, tem isso também? Eu não sabia Sim, que para você ter tinha um coach faturamento, por médico exemplo, também, de não. 100 mil no mês, né? Ai, E meu aí você vai Deus. olhar essas pessoas elas não tiveram muito sucesso nas áreas de especialidade Aí delas e aí foram pro resolveram marketing. enveredar para a parte de marketing, administração. Só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje em dia, a superexposição dos médicos, e a superexposição é um grande problema. E eu vou Nem citar uma pode, né, coisa doutor? muito Que você estava falando importante. aqui, eles nem pode, né? Ingrid, Certos poder tipos de pode. Hoje em dia o propaganda. CRM, o Conselho Federal de Medicina permite a propaganda porque as outras Agora áreas, sim. as outras especialidades não, perdão, as outras profissões já tinham a deliberação de seus conselhos para Uhum. ter essa superexposição. Então, hoje em dia o conselho permite isso, que você se poste antes e depois, de caráter educativo e informativo, Uhum. não tem como o mesmo corpo você fornecer o mesmo corpo para uma determinada pessoa, Sim. tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a superexposição é uma faca de dois gumes, tá?
quando você se superexpõe, quando você expõe a sua vida demais na internet, você mostra o seu padrão de vida, o que você tem. E a maior parte dos médicos hoje em dia tem o seguro para erro médico, né? Entre aspas, Uhum. né? Para caso o paciente judicialize. E essas apólices costumam ser muito altas. Geralmente a apólice do seguro é de 1,5 milhão, né? Nossa. Então o que que acontece? Às vezes você super expõe demais a sua vida, aquela paciente está ali, gostou do resultado cirúrgico, mas ela perdeu o emprego, por exemplo. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai ver, bom, como eu posso ganhar dinheiro? Se eu perdi o emprego, automaticamente eu consigo gratuidade de justiça. Se eu consigo gratuidade de justiça, eu vou em cima do médico, porque seguro ele tem. Então, como o E ela seguro vai dá alegar o uma quê, doutor? apólice, pode alegar qualquer coisa, Ingrid, Uai, qualquer coisa. Basta você dizer que você está gente, insatisfeita. que loucura. E como você tem gratuidade de justiça, né? Se Você você entra. perder, o que a gente chama de ônus de sucumbência, se você perder, você não paga nada, quem paga é o Estado, Meu né? Quando você Deus. consegue a gratuidade de Povo justiça. doido. Então, os ônus sucumbenciais ficam, caso você perca, pelo Estado, né? Agora, o médico não. O Meu médico vai precisar Deus. constituir o advogado. Infelizmente, outra anomalia jurídica, a medicina não pode ser exercida como um comércio, mas existe jurisprudência que usa o Código de Defesa do Consumidor. O paciente é considerado parte hipossuficiente da relação. Então, existe o que a gente chama inversão de ônus probandi, inversão de ônus de prova. É Brasil, né? Nos Estados Unidos também é assim, É? tá? Então, Lá eu acho que é você que pior, tem né? que provar Acho que lá é que pior. você não agiu de forma imperita, que você não agiu de Que forma loucura, negligente, que gente. você não agiu de forma imprudente. Porque em qualquer processo, você, autor, tem que provar, Sim, né? sim. Que o dano foi decorrente Uhum. daquilo. Eles usam jurisprudência do Código de Defesa do Ai, Consumidor, que absurdo. que vai contra o Código de Ética Médica, que é a nossa máxima normativa, Uhum. né, que rege a atuação médica, de que a medicina não pode ser exercida como um comércio. Então, você vê as anomalias É, jurídicas que a gente tem. é E difícil. isso movimenta o mercado, Ingrid, porque As movimenta o leis, a mercado de justiça é seguro, difícil. né? Uhum. Porque o médico precisa ter seguro, senão ele Claro. tem o patrimônio dele É, exposto, né? é. Submetido a Cada louco que vai risco. entrar, se ganhar. Exatamente. Vai fazendo subtração de patrimônio, Uhum. né? Então, a gente tem hoje a necessidade, entre aspas, de hiperexposição. Porque se você não se expõe, você não entra nesse mercado competitivo. Também, né? Porque hoje em dia tudo é muito digital, né? Então, o pessoal mais da velha guarda, o pessoal mais antigo, tem gente que já tem a sua clientela consolidada, que não precisa dessa exposição, nem tem rede social, Uhum. né? Mas é o pessoal mais É, antigo, enfim. é, Né? Os médicos é, antes da mudança do analógico para o é, digital. é. Então, a gente tem hoje esses problemas, né? A gente tem hoje essas vendas massivas de curso, coach de médico, Eu nem profissional high sabia que ticket. tinha isso de médico. Tem. E assim, são valores absurdos. Por exemplo, tem curso que são R$ 200.000 para o médico. Para você se tornar um Nossa, profissional high ticket, né? que Ticket isso, alto. gente? Então, A essas galera tá coisas sabendo ganhar hoje em dinheiro, né, dia, doutor? tá. Essas Meu coisas Deus. hoje em dia, elas estão se tornando uma problemática na medicina, fora a abertura indiscriminada de faculdade de medicina, enfim. São coisas que no meio da cirurgia plástica são coisas que eu dou aí um médio prazo vão precisar ser repensadas. Com certeza. Como várias coisas Porque estão acontecendo. é, Doutor, para a gente finalizar, vamos falar de claro, projeto. Estou com sabendo que você vai abrir certeza. uma clínica. Isso. Ingrid, a gente tá na fase de obras ainda, né? Aguardando a liberação da vigilância sanitária também. A gente criou a Eleve, vai ser um centro integrado, né, voltado para paciente, para qualquer tipo de paciente que queira fazer qualquer tipo de cirurgia plástica, tá? Vai ser só Mas cirurgia vai plástica só clínica, cirurgia né? plástica, mas voltado também para aquele paciente que teve uma grande perda de peso, seja pela Os bariátrica, bariátricos. seja pelo uso do Ozempic, do Mounjaro, Uhum. do Venvance, enfim. A gente vai focar como equipe multidisciplinar. Quero colocar um psicólogo lá, um cirurgião vascular, que tenha coleta de sangue lá mesmo, para o paciente não precisar ficar se deslocando. Criar um centro integrado para que o Sim. paciente possa Para se dar o sentir conforto, né? acolhido. Exatamente. Que necessário que Um precisa. cardiologista para poder fazer o risco Que cirúrgico, legal, tá? doutor. E vai ser aonde essa clínica? Vai ser no Centro Empresarial de Brasília, na Asa Sul, tá? Lá no Julia Diné? É no Não, Julia Centro Diné? Empresarial de Centro empresarial Brasília. mesmo? Fica em qual quadra? Na frente fica do lado do Shopping ID. É perto Ah, tá, do Brasília tá. Design.
Tem Tá. conexão. Eu não sei porque que eu achei que era lá Tá? no Júlia Diné. Não, vai ser ali no Centro Empresarial de Brasília. Que é na Asa Norte. Asa Sul. Asa Sul. É na isso. divisa ali. Isso, na Asa Sul. E suas Até redes pra sociais, facilitar o doutor? acesso. Fala também. Olha, eu tô só com o Instagram profissional, mas ele tá um pouco parado porque eu tô esperando o lançamento da Eleve para poder divulgar. fazer uma Fazer o marketing divulgação digital. massiva. Tá? Então é Pode o contar com a gente. dado. Muito obrigado. É o DR Figueiredo Plástica, tá? O Instagram. Então ele tá um pouco parado porque a gente já fez um estudo de branding, então a gente está fazendo um reposicionamento de marca, né? Então vai ser a marca da Eleve, então aquele R que está lá no meu Instagram, quem quiser acessar, ele vai sair. Então eu estou esperando as obras terminarem para a gente poder fazer um coquetel de lançamento. Legal. Tá? Conte com a gente. Então, muito obrigado. E atualmente você trabalha lá, você atende, né? Eu estou atendendo no Lago Sul, tá? No Centro Clínico do Lago, tá legal? Então, quem quiser agendar consulta, Isso. pode marcar pelo número DDD 61 para quem for de fora do estado, tá? 991568614, recapitulando o número, repetindo, 991568614, tá bom? Doutor Rafael, foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Viu? Foi uma delícia Muito a nossa obrigado. entrevista. Tá convidado quando precisar, quando abrir a Eleva, volta para falar. Perfeito. Para falar dos seus pacientes, que tipo de paciente, para a gente falar mais um pouquinho, que assunto de medicina não falta, né? Não falta. Te agradeço muito, viu? Foi um prazer te E a gente receber pode, aqui hoje, viu? o Ingrid, marcar depois para falar casos curiosos da cirurgia plástica. Com certeza, não deu tempo, né? Porque que é tanto assunto, vamos de verdade. novo, com certeza. Que é um assunto bem interessante. As portas estão abertas, viu, Tá doutor? bom? Quando você quiser. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Gente, terminando mais um Vitrine de Saúde e Beleza, estive hoje com o Dr. Rafael Figueiredo. Minhas redes sociais é @IngridPittman Roriz e o nosso canal é Vitrine da Capital no YouTube. Obrigada.